Carlos de Peña, volante argentino de 32 anos de idade, está sim na mira do Vasco da Gama. O nome é considerado uma peça importante para ter no grupo, visando esta temporada de 2024 e as negociações poderão ser abertas nestes próximos dias. Além disso, também o volante Emanuel Martinez, jogador de 28 anos de idade, que foi o grande destaque do América Mineiro nesta última temporada e tem boas passagens por River Plate e Barcelona de Guayaquil, está na lista de reforços do Vasco para esta janela de transferências. O grupo norte-americano, que detém hoje 70% do futebol do Vasco, está convencido na contratação do jogador e a expectativa é que o Vasco avance nas conversas durante esta semana. E além disso também é claro o caso Marlon Freitas. O volante está mais perto do que nunca de vestir a camisa do Vasco da Gama. O atleta está em conversas com a diretoria do Botafogo pedindo a sua liberação. A expectativa é grande para que hoje, quarta-feira, dia de Libertadores, no estádio Newton Santos contra o Júnior Barranquilla da Colômbia, Marlon Freitas faça o seu último jogo com a camisa do Botafogo. É claro, a gente aqui neste Fala Gigante irá trazer a você, torcedor vascaíno, todos os detalhes de tudo que está acontecendo na nossa colina histórica. Vamos falar de Marlon Freitas, o porquê esse volante, mesmo disputando uma Libertadores com o Botafogo, quer sair do alvinegro e vestir a camisa do Vasco e por que ele está nesse momento mais perto do que nunca de vestir a camisa do Gigante da Colina. A única coisa que eu te falo é o seguinte: o destino quer Marlon Freitas na colina histórica. Além disso, falar também, é claro, sobre Emanuel Martinez, esse volante argentino de 28 anos de idade, foi o grande destaque do América Mineiro, por que está chegando e por que também hoje o grupo norte-americano entende que ele é uma peça importante. Então tem muitas informações aqui boas, importantes e legais para você, como torcedor vascaíno, ficar ligado e não perder. Porém, é claro, né, Vascão? Como já é de praxe, como já é normal aqui nos nossos conteúdos, como sempre faço com você, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, é o seguinte, ó, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Aqui embaixo vai ter uma palavrinha inscreva-se, um sinalzinho do YouTube ao lado da palavrinha. Aperte nela. Você aí que está aqui assistindo aos nossos conteúdos já há algum tempinho, ou você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não está acostumado com o nosso conteúdo, ou você que todos os dias está aqui e ainda não é um inscrito e acha que não é importante a sua inscrição, fala com você mesmo. Se inscreva, cara. Você não vai, poxa, perder tempo de nada. Não vai tirar nada uma inscrição aí aqui no nosso canal, não vai te deixar pior nem melhor, só se inscrever. Ajuda muito o nosso crescimento. Tenho certeza que você vai ganhar muito mais deixando aqui o Vascaíno feliz com a sua inscrição do que não se inscrevendo. Então é rápido, é fácil, se inscreva. Além disso, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o nosso crescimento. Ative o seu sininho de notificação e compartilhe também esse vídeo para que todos os torcedores vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso canal. Show, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente esse vídeo, que exclusivamente será para falar sobre esse mercado do Vasco da Gama, aqui trazendo a vocês informações sobre Carlos de Peña, esse uruguaio de 32 anos de idade, que nestas últimas 3 temporadas, né, ele chegou ao Inter no meio de 2022, veste a camisa do Clube Gaúcho, meio de 22, 23 completo, e agora essa primeira parte, 24, Carlos de Peña veste a camisa do Colorado. São mais de 80 partidas com a camisa do Clube Gaúcho, números até bons, inclusive, com a camisa do Internacional, principalmente na primeira temporada dele, quando chegou ao Brasil. O Carlos de Peña é um cria do Uruguai, né? Ele é uruguai, então automaticamente iniciou a sua carreira no país, tem passagens pela seleção uruguaia, um jogador de destaque aí no cenário do futebol, inclusive europeu, começou a sua carreira no Nacional do Uruguai, passou por Premier League, passou pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia, que é o maior clube do futebol ucraniano. Então é um jogador muito rodado, é um jogador experiente, um atleta que hoje necessita dentro do elenco do Vasco, por ser um jogador acostumado a ganhar títulos, ser um jogador experiente, maduro e principalmente por ser de uma posição hoje carente dentro do grupo do Vasco, que é exatamente essa função de ponta esquerda ou até um meia esquerda, né, dependendo aí do atleta
que estiver jogando ao lado dele. O Carlos Depena é um jogador que de fato está assim na mira de alça do Ramon Dias há muito tempo. Ramon chegou, a gente trouxe a vocês isso há alguns dias, a ligar para o Eduardo Cudê algo em torno de um mês atrás, quando a janela de transferências de todo, né, de um todo do mercado sul-americano, mercado brasileiro, mercado europeu, ainda estava aberta. Ramon ligou para o seu ex-jogador, né? O Ramon chegou a treinar o Cudê, que hoje é técnico do Inter lá no River Plate. Então há uma relação entre as partes. E o Ramon ligou para o Cudê pedindo até a liberação de Carlos Depena. À época, o Cudê não liberou, o Carlos Depena ainda vinha sendo utilizado. Porém, após a ligação, simplesmente Carlos Depena parou de jogar. A última partida dele com a camisa do Inter foi lá no dia 11 de fevereiro. Então, já fazem mais de um mês, vai completar agora, dia 11, 2 meses, que o Carlos Depena não entra em campo. O Inter anunciou, hoje o atleta treina separado do grupo principal do Internacional. Está, de fato, na lista de jogadores no mercado que o Clube Gaúcho colocou à disposição de outros clubes. E é um nome que interessa ao Vasco. O Vasco tem interesse na contratação de Carlos Depena, porém não é uma prioridade. É um jogador que tá ali. Se realmente chegar assim, na semana que vem, nenhum clube olhar para o Carlos Depena, o Vasco vai olhar com cuidado. O Vasco tem interesse, o Vasco acha que é um jogador legal para ter dentro do grupo, o Vasco acredita que é uma baita de uma oportunidade no mercado, mas também quer entender quais são os moldes que o Internacional quer nesse negócio. Se o Internacional quiser uma venda dos direitos econômicos de Carlos Depena, o Vasco não vai avançar nas tratativas. Ele tem contrato com o Inter apenas até o final desse ano, é um contrato até curtinho, né, de Carlos Depena com o Internacional, o que favorece o Vasco da Gama em uma negociação. Então o Vasco da Gama estará observando, vai sondar, vai querer sim descobrir os moldes de negócio e dependendo se for algo que o Vasco ache viável, a diretoria Cruz Maltina pode sim estar trazendo o jogador. Acredito que será viável sim, volto a repetir, é um jogador que já treina separado do grupo, não tem porque o Internacional querer impor, né, ali um valor em troca da saída do atleta, uma venda dos direitos econômicos. Acredito que ficará tudo ali no campo da amizade, assim, entre aspas, né? Carlos Depena vindo ao Vasco, ficando o Inter com a parte dos direitos econômicos e ficando por aí mesmo, até porque não vai ser utilizado, o Inter vai ficar pagando o salário do atleta à toa, é melhor liberá-lo logo para outro clube. O Vasco tem sim o interesse, mas volto a repetir, não é prioridade. O Vasco não vai investir nesse jogador. Se puder vir livre assim, como um jogador agente livre, sem nenhum tipo de investimento, não há dúvida que o Vasco vai abrir negociação pelo atacante uruguaio. E falando aqui, né, em jogador que o Vasco vê como oportunidade, tem o caso de Emmanuel Martínez. Esse volante argentino de 28 anos de idade é um nome que o Vasco vê como uma baita de uma prioridade de mercado. Oportunidade de mercado. É um jogador que hoje pertence ao América Mineiro, jogador de 28 anos de idade. A gente, é claro, como faz um trabalho aqui de informação, um trabalho jornalístico, a gente tem que entender de qual jogador a gente está falando. E nós estamos falando, até para contextualizar você, torcedor vascaíno, de um atleta que fez toda a sua base no River Plate. Então é um jogador que tem um trato com a bola diferente, um jogador muito lapidado desde as categorias de base, um jogador que passou por grandes clubes, teve um período de destaque grande no Barcelona de Guayaquil, um dos maiores, se não o maior clube do futebol equatoriano. Conseguiu, no Barcelona de Guayaquil, ter um grande destaque, atuando como ponta. É canhoto, Emmanuel Martínez. Então ele desempenhava muito mais esse papel ofensivo de ponta, de partir para cima. Era esse jogador vertical, esse jogador ofensivo, esse jogador do mano a mano. Porém, no finalzinho ali de sua passagem pelo Barcelona de Guayaquil, de forma surpreendente, quando ele foi avançando na idade, ele foi recuando de posição. Ele passou a sair da posição de ponta e veio jogar no Barcelona em até algumas partidas como meia. Jogou como meia, saiu desse trabalho de mano a mano, mais um trabalho ali de um jogador mais técnico, com enfiadas de bola, que conseguia quebrar linhas até pelo trabalho que sempre teve atuando com pontas, ser esse jogador do drible. Mas no América Mineiro ele recuou ainda mais. No América Mineiro, Emmanuel Martínez virou um segundo volante e se destacou muito. Acredito que no América Mineiro, Emmanuel Martínez se achou para o futebol. Em números, em gols, em assistências, no trabalho que ele desempenhava dentro das quatro linhas. Um jogador assim, fora do nível América Mineiro na última temporada. 3 jogadores eram acima do nível do América. O Emmanuel Martínez, o Mastriani, que hoje está no Atlético Paranaense, marcou 2 gols ontem, inclusive, pela Sul-Americana. E o Martim Benítez, de forma surpreendente, eram os 3 gringos estrangeiros que saíam assim um pouquinho da média do Clube Mineiro na temporada passada, que acabou caindo a Série B. O Mastriani, nesse momento, está no América Mineiro, mas não quer ficar. Está livre no mercado. O atleta, né,
no ano passado, só para você entender realmente o que a gente está falando. Foi um jogador que, com os números que teve, foi o atleta com mais bolas recuperadas no Campeonato Brasileiro. Foi exatamente 242 bolas recuperadas em 35 jogos. É mais de 6 bolas recuperadas por jogo, a média. É muita bola recuperada. Então, é um jogador diferenciado. A gente não precisa ficar indo muito além. E nesse momento, o grupo norte-americano entende que, realmente, trazer o Martinez, seria um baita negócio para o Vasco. O Vasco hoje não tem o primeiro volante. E o Vasco hoje não tem o segundo volante, com todo respeito. Galdamez, para mim, é um jogador bom, mas não tem intensidade. O time de Ramon é um time com intensidade, então colocar o Galdamez ali naquela função pode ser sim ruim. E o Esforço ainda é um jogador que precisa ser mais lapidado, preparado, tá novo. Eu acho que ainda não tem esse jogador pronto. E ver esse Manuel Martinez como esse atleta pronto para ocupar a posição da segunda volância. Então, nesse momento, o grupo norte-americano está, sim, de acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, convencido de que a contratação de Emmanuel Martinez será algo bom. Lucas, há negócio? Sim, há negócio. O presidente da SAF da América Mineiro, Marcos Saum, confirmou que na semana passada o Vasco da Gama ligou para o América perguntando sobre o Emmanuel Martinez. É um jogador que, volta a repetir, treina separado hoje do grupo da América, tem contrato com o Clube Mineiro até o final de 25. Ele não quer sair do América por empréstimo e voltar no final do ano. Ele quer algo em definitivo. Então, qual seria a estratégia do Vasco? Um empréstimo, porque hoje financeiramente o Vasco não vai investir em Emmanuel Martinez. Não tem porque a gente mentir aqui a vocês. O América pede 15 milhões de reais pela venda dos direitos econômicos do Emmanuel Martinez. O Vasco não vai pagar esse valor. Se você está ouvindo de alguém que o Vasco vai pagar 15 milhões de reais pelo Emmanuel Martinez, me desculpe, é mentira. Não é verdade. O Vasco não vai investir em nenhum outro jogador que senão o Marlon Freitas. O dinheiro que o Lúcio Barbosa conseguiu com o grupo norte-americano para utilizar ainda nesta janela é para o Marlon. Se não for para o Marlon, não será para ninguém. Esquece. O Vasco não vai investir em Emmanuel Martinez. O que pode acontecer? O Vasco conseguir costurar um acordo com o Clube Mineiro para ter o Martinez por um empréstimo e lá no final ser obrigado a comprar o passe do jogador. Lúcio Barbosa, que é o CEO, já que não temos hoje um diretor executivo, está sendo responsável pelo contato, pelas conversas com o jogador. Há um contato realmente frequente entre as partes. E de acordo com informações, o Martinez está louco para vestir a camisa do Vasco da Gama. Talvez pelo fato Ramon Dias, que é algo importante, né? A gente está falando de um técnico que fez história no clube, onde o Emmanuel Martinez, lá no River Plate, começou a sua carreira. O Ramon é um deus praticamente para o River, conquistou Libertadores como jogador e como técnico. O Renato Gaúcho no Grêmio é o Ramon no River Plate, só para vocês terem uma noção. E o Martinez é um cria da base do River, então sabe o peso que Ramon Dias tem. Sabe quem é o Ramon Dias, assim, mais a fundo, né? É compatriota, no técnico argentino, e tem o peso de hoje o Vasco ter um elenco, querendo ou não, estrelado, né? Tem um elenco com Medel, com Payet, com Verratti, jogadores ali que chamam a atenção, que qualquer estrangeiro que sabe um pouquinho de futebol vai querer estar ali dentro do Vasco da Gama. Então o Martinez está querendo jogar no Vasco, o Vasco quer o Martinez e vai depender da forma com que o Vasco fizer esse negócio. O América quer a venda, o Vasco não vai comprar e o Vasco vai tentar ali convencer o América a fazer o empréstimo, talvez com uma obrigação de compra no final do contrato. Mas Martinez e De Penha são jogadores aí que interessam com toda certeza ao Vasco. Martinez hoje mais próximo do que o atacante uruguaio. E é claro, para fechar o vídeo, temos que falar de Marlon Freitas, esse nome que é o sonho de consumo do técnico argentino. Marlon é o sonho de Ramon Dias. Para você ter uma noção, né? O GE divulgou agora, pela parte da manhã desta quarta-feira, números com relação a quantos jogadores Ramon Dias já testou na posição de primeiro volante. Sabe quantos exatamente? 5, torcedor vascaíno. Ramon Dias já testou 5 jogadores na posição de primeiro volante durante toda esta temporada. Zé Gabriel já foi testado na posição de primeiro volante. Jair já foi testado na posição de primeiro volante. Matheus Carvalho já foi testado na posição de primeiro volante. Juan Esforça já foi testado na posição de primeiro volante. E além dele também, Gary Medel. 5 jogadores. Até o momento, nenhum desses 5 a gente olhou e falou: caraca, dá pra jogar, dá pra ser titular. O Esforça é muito novo. O Matheus Carvalho não tem essa característica de pegador. O Jair até daria, mas está lesionado. O Medel, sinceramente, naquele jogo de volta contra o Nova Iguaçu das semifinais, quando atuou de primeiro volante, não foi bem. E o Zé Gabriel, querendo ou não, dentre os 5, é o único que a gente olha e fala: tá, assim, não é o que a gente quer,
mas dentre os que tem dentro do elenco é o único que tem essa característica de primeiro volante. Mas mesmo assim, não é ele, tenho certeza que Ramon Dias quer como titular, e principalmente o torcedor vascaíno. O vascaíno quer mais e o Ramon Dias quer um, que é Marlon Freitas. É o sonho de consumo do técnico argentino. A gente vem trazendo a vocês, e trouxe até as falas, né, do próprio Ramon, é a tal da cereja do bolo para o técnico. E olha, vascaíno, por incrível que pareça, as coisas estão bem próximas de acontecer. O jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação nesta manhã de hoje, e realmente uma informação que dá detalhes mais a fundos e evidencia que é uma baita de uma apuração realizada pelo jornalista, de que nesse momento o Marlon Freitas está próximo de vestir a camisa do Vasco. Por quê? Pois o jogador pediu para deixar o Botafogo, pois nestes últimos dias o volante recebeu no seu condomínio, na sua casa, um bilhete com ameaças. Não foi informada quais foram as ameaças feitas ao jogador, porém esse fato teria sido aí o estopim para que o Marlon saia do alvinegro. E olha, a gente foi atrás e fomos entender qual é a situação hoje do Marlon Freitas dentro do Botafogo. E realmente, não é uma situação legal, torcedor Cruz Maltino. Tá aparecendo aí na imagem a vocês essa foto da torcida do Botafogo, onde diz fora Marçal e Marlon Freitas, Niterói Fogo. Essa imagem aconteceu no início agora de 2024. O Botafogo vinha de um ano conturbado, 23, onde perdeu o título brasileiro e nem sequer conseguiu uma classificação direta à Libertadores, teve que passar pela pré-Libertadores, eliminando uma equipe lá do Peru e também eliminando o Red Bull Bragantino na última fase. Então foi um ano muito conturbado. E o Marlon Freitas, ao lado de alguns outros jogadores do elenco, era o principal alvo desse grupo. A gente viu aí agora na imagem que apareceu, né? A frase, Marlon Freitas e Marçal fora. Porém não para por aí. A gente foi atrás e vimos que realmente o Marlon era um alvo forte de críticas do torcedor alvinegro. Além dessa imagem que apareceu, está aparecendo uma outra pintada no muro do estádio Newton Santos, onde aparece Eduardo Rala, Marlon Freitas rala, até um xingamento, bota pipoqueiro, sai do Botafogo, Tiquinho pipoqueiro. Então Marlon Freitas aparece novamente em mais um muro com nem sequer críticas, né? Mas ameaças sim, do tipo rala, vai embora do Botafogo, fora. Tem outras imagens aparecendo aí também, time sem sangue, por exemplo. E aí, uma das imagens que eu vi foi de uma torcida organizada do Botafogo. E olha, já falando aqui, não tenho nada a ver com o posicionamento ou a postura da torcida organizada. Tenho o direito de falar e a gente tem o direito aqui de informar, e é isso que a gente quer trazer a vocês. A torcida organizada do Botafogo, ela colocou assim, ó, nas redes sociais, em tom de crítica. De fato, o momento era muito ruim e completamente compreensível àquela época. Torcidas e torcedores, de um modo geral, pedirem a saída de jogadores do Botafogo. Até porque o Marlon era um nome muito criticado de um modo geral. Mas a torcida diz assim, a Fúria Jovem do Botafogo exige o afastamento imediato de jogadores frouxos e omissos que não representam a nossa vontade de ser campeões. Eduardo, de Plácido, Marlon Freitas e Cuesta compõem um elenco sem sangue, trazendo enorme frustração nessa reta final de campeonato. Então, como vocês viram aí, né? Jogadores frouxos e omissos e a torcida do Botafogo pedindo a saída do Marlon Freitas. E na imagem, o Marlon Freitas é o nome que aparece, assim, com a foto principal, né? O grande alvo aí dos torcedores alvinegros. Essa postagem, inclusive, feita, foi até alvo de um comentário. John Textor fez questão de comentar essa postagem, realmente defendendo, assim, o grupo do Botafogo indo contra a postagem. E por que a gente está trazendo isso? Para vocês verem como o Marlon Freitas, ele não era um jogador querido pelo Botafogo. Hoje, como o clima melhorou, o Marlon novamente está jogando muita bola, é uma grande realidade, e novamente está ganhando a confiança do Botafogo. Mas há algo em torno de um mês atrás, era um jogador escorraçado. Ele sentiu na pele mais do que nunca essa pressão, as ameaças, e ele recebeu o bilhete, de acordo com informações de Jorge Nicola, uma semana atrás. Não quer mais ficar. Tá assim, insustentável o clima para o Marlon Freitas internamente. Ele não deseja permanecer no Botafogo e quer vestir a camisa do Vasco. Além desse fator Botafogo, de acordo com informações, a família do Marlon é toda vascaína. Então tem mais um peso aí, né, nessa possibilidade de uma chegada ao Cruz Maltino. O Vasco fez uma proposta, de acordo com informações do Jorge Nicola. A proposta feita foi diferente da informação dada pela Rádio Itatiaia ontem. A informação do jornalista Jorge Nicola é que o Vasco formalizou uma proposta no valor de 12 milhões de reais, um empréstimo, pagando 12 milhões de reais, lá no final do ano apenas. E nesse momento o Vasco queria pagar 2 milhões. O Vasco pagaria 2 milhões de reais para ter o Marlon Freitas por empréstimo. E caso o Marlon complete 5 jogos durante todo esse período, o Vasco pagaria mais 12 milhões.
Então seria um valor total fechado de 14 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do jogador. É praticamente um empréstimo com obrigação de compra, né? Porque o Marlon vai disputar 5 partidas com a camisa do Vasco, já que seria o titular absoluto da equipe de Ramon. Nesse momento, de acordo com informações, o volante, Marlon Freitas, e o staff dele, o empresário dele, tentam convencer o Botafogo a aceitar a proposta. Hoje, John Textor, que é o CEO, e a comissão técnica do Botafogo não querem a saída do Marlon, querem a permanência do jogador. Então tá nesse meio termo. O Vasco já formalizou algo. Volto a repetir, a gente está trazendo os dois lados da moeda. Jorge Nicola realmente trouxe uma informação muito mais detalhada. Colocou à mesa que o valor da proposta foi de 12 milhões de reais, com 2 milhões sendo pagos pelo empréstimo, um valor total de 14 milhões. E a Rádio Tatiaia trouxe a informação dos 16 milhões de reais. Além disso, também o próprio Jorge Nicola trouxe a seguinte informação, que as conversas seguem acontecendo e o Vasco ainda acena com a possibilidade, caso inicialmente o Botafogo não aceite esse valor de 14 milhões, possa subir um pouquinho o valor. Lembra como a gente trouxe a vocês ontem? O jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o teto do Botafogo, o grupo norte-americano liberou para o Vasco era 19 milhões, então esse valor ainda pode aumentar. Vai depender do Botafogo. Se aceitar com 14, meu amigo, vai com 14. Agora, se ficar nesse nhanhanhé, o Botafogo pode sim receber uma nova proposta, por parte do Vasco da Gama, com um valor maior do que o inicialmente ofertado. E como a gente trouxe, a situação está favorável ao Vasco. Por quê? Porque ontem, dia 2 de abril, exatamente às 5 horas da tarde, a gente teve a informação que o São Paulo está cobrando uma dívida, valor de 3 milhões e 700 mil reais, na justiça, junto ao Botafogo. Uma dívida lá referente ao mês de abril de 2022, exatamente 2 anos. O Botafogo comprou o Tietê e até o momento ainda não fechou esse débito que tem com o São Paulo. São Paulo vinha levando ali no banho-maria, São Paulo não vinha cobrando o Botafogo. Porém, diante de todas as acusações feitas de John Textor, acredito que você está acompanhando aí o futebol de modo geral e sabe do que está acontecendo, São Paulo falou, você vai ficar mentindo sobre mim? Assim, vai ficar acusando o meu clube, a minha instituição? Então tranquilo, a gente estava no banho-maria com vocês, estava tranquilo, mas agora a gente vai cobrar. E aí ontem, devido a todo esse burburinho com relação a John Textor e São Paulo foi na justiça e cobrou o Tietê. Então, o Botafogo está tendo que pagar de forma urgente quase 4 milhões de reais. A gente não sabe se o Botafogo tem essa grana para pagar em caixa. E talvez essa negociação com o Marlon tenha que ser feita devido ao fato do Botafogo ter que pagar o Tietê, senão vai dar ruim para o Alvinegro. Então é por isso que a gente falou lá no início do vídeo, né? Que o destino está indo favorável ao Vasco. Porque no momento que o Vasco tenta a compra dos direitos econômicos do Marlon, o Botafogo não teria necessidade de vender. Aparece aí uma dívida batendo as portas fortes do Botafogo, inclusive na justiça, e o Botafogo precisando fazer caixa para conseguir pagar essa dívida com o Clube Paulista. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e talvez a saída de Marlon possa ser essencial para que o Botafogo pague esse débito com o Clube Paulista. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, não Fala Gigante muito completo, muito fechadinho assim, com informações muito interessantes e legais para você que está aí do outro lado. Não perca Boa Noite Gigante, que vai estar saindo já na parte da noite, também com muitas informações, muitas novidades. A gente faz questão sempre de trazer um conteúdo muito legal a você que está aí do outro lado. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, como a gente sempre faz aqui no canal. Saudações vascaínas!